Família, não teve uma vitória pra gente comemorar, mas eu acho que o suco amarelo ajuda nessas horas também. Então, dentro do possível, um excelente domingo para você e família. Se você tiver com alguma paciência para falar, para ouvir sobre o Vasco, chega aí. Eu separei algumas coisas aqui pra gente trocar uma ideia, como a opinião do Felipe Melo, né, sobre o Ryan, né, zoar ali a torcida do Fluminense. Tem um cara que eu gosto muito, que eu acompanho, que é o vascaíno do Cerrado, né, fazendo duras críticas ao Ryan, chamando ele de cabaço, debater em relação a isso e trazer aqui algumas opiniões. Hoje, né, sem parte de gestão, sem cobrar o que eles defenderam, né, um tempo atrás, 777, Jorge Salgado, passava um pano danado. Não, nada disso. Focar aqui no campo. Então, Casimiro, Flávio Dias, que chamou o time de bundão. Quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Tem aqui também o Lucas Pedrosa para a gente debater sobre a atuação do Vasco. E claro, projetar aí os próximos jogos. O Vasco tem uma decisão contra o Melgar. Perde, sai, empata, sai, né? Então tem que ganhar para ficar ali na segunda colocação. E também depois contra o RB Bragantino. Vai ter a parada, né? Data FIFA, eliminatórias. E aí o Vasco volta a jogar contra o São Paulo, fora de casa. Mas me parece que esse jogo vai ser em Brasília. Então chega aí, família. Vou nem falar que a resenha tá boa porque não tá. Perder clássico, terrível, ainda mais pro Série C. Mas, dá aquela força aqui pro Thiagão, se não for inscrito, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se der para dar aquela hypada aí no vídeo, ajuda demais também. Família, eu consegui acompanhar, hoje minha filha deixou eu assistir um jogo, a não ser o do Vasco, né? Tava vendo Grêmio e Bahia. O resultado não foi legal, né? Seria ali, talvez, o ideal o empate, né? Para o Grêmio não ultrapassar o Vasco, Bahia também não se distanciar, mas acabou que um pênalti bem duvidoso, né? O Grêmio conseguiu ganhar por 1-0 do Bahia. Dessa forma, tá aí, o Grêmio tá na 12ª colocação com 12 pontos, o Vasco tá na 14ª colocação com 10 pontos. Então, tem aqui o Fortaleza, o Internacional, o próprio Vitória e o Juventude também, que joga na segunda-feira contra o RB Bragantino fora de casa, né? Esses times podem ultrapassar o Vasco. Olha essa situação. E aí o que leva, família, a gente trocar uma ideia, né, sobre o próximo jogo, né, contra o Melgar. É até interessante eu passar essas opiniões aqui, né, da galera do Flávio Dias, do Lucas Pedrosa e do Casemiro, mas eu tava até esquecendo, antes eu quero comentar com vocês, né, a situação do Ryan, que acabou ali, né, zoando. O Vasco fez 1-0 com o gol do João Vitor, e ele largou o C lá pra torcida do Fluminense. E aí o Felipe Melo falou isso aqui, e aí logo depois a gente comenta sobre os próximos jogos do Vasco, né, destacando essas opiniões também. É que o Thiago tá meio confuso, família, perder... Liga só. Eu vou falar um pouquinho do Ryan, que foi lá e fez um C pra torcida do Fluminense. Isso faz parte do futebol, rapaziada. Ele tem mesmo que sacanear. O Guga fez muito certo de ir lá cobrar. Eu não vou ser hipócrita. Se fosse comigo, eu tivesse dentro de campo, faria o mesmo. Mas isso é futebol, faz parte do futebol. Assim, família, eu concordo, cara, com o Felipe Melo. Eu acho que isso é da bola, sabe? Entendo que vai ter vários torcedores que vão concordar com o vascaíno do Cerrado, né, meu xará, Thiago Fontes, que ele disse que o Ryan foi cabaço. Eu sei que num contexto totalmente diferente, porque, né, foi uma decisão de campeonato carioca, então 2 partidas, mas poxa, 97, o Edmundo deu a rebolada lá pro Gonçalves, né? O Vasco ganhou aquele jogo, acho que de 1-0, e depois, né, perde o jogo, o segundo jogo, e é vice-campeão. Sei que num contexto diferente. E o Edmundo, dentro de campo, brabo da bola. Craque, né? E deu esse mole. Então, assim, não achei que o Ryan foi cabaço. Cara, eu prefiro muito mais exaltar a partida dele, porque foi, na minha visão, o único que tentou alguma coisa, principalmente ali na frente. Foi um cara que arrancou a falta, ele que dá o tapa na frente, né? O Freitas pega ele, a falta foi em cima dele que saiu o gol, depois ele consegue ali numa arrancada, numa infelicidade, perdeu o gol, mas uma jogada dele também, depois dá uma sapatada, né, ali no primeiro tempo, onde o Vasco melhora um pouco no jogo, uma infelicidade, aquela bola não entra! Ah, meu Deus! E no segundo tempo também, alguma coisa que o Vasco tentou saiu ali nos pés do Ryan. Então eu vou chamar o Ryan de cabaço, foi o único que tentou alguma coisa. Eu tava até vendo um vídeo dele também, né, ele falando, pô, os vascaínos dessa geração, acha, né, normal o Lloyd meter essa, e aí defendeu o Ryan porque foi cabaço. Cara, eu acho muito engraçado tudo isso, porque eu gosto de pontuar aqui pra vocês, né, com vocês. Cara,
o vascaíno, ele vive uma coisa que é totalmente diferente de qualquer outro clube, de qualquer outra torcida. Na minha visão, ninguém nesse mundo passa pelo que o Vasco e o vascaíno passa, sabe? Então não é assim, cara, dessa geração. Porque assim, eu tô com 33, tá? E eu mesmo vi poucos momentos assim, entendendo alguma coisa de bola, né? Ali moleque, com o pai, com a família toda vascaína, beleza, tava ali em 97, 98, 2000, né? Eu tenho lembranças também com meu avô, 3-0 Palmeiras, eu fui dormir, o Vasco fez 2 gols, ele me acordou, né? Vamos lá que o Vasco vai virar. Lembro disso, comemorando depois na casa da minha tia e tudo mais. Mas, poxa, título de expressão, eu só vi a Copa do Brasil. Só a Copa do Brasil. Pô, isso tem um peso. Então um vascaíno, irmão, que tem 20, 15, 25 anos, em vez de tu chamar ele de Nutella, em vez de tu chamar ele disso ou daquilo, de criticar, tu tem que bater palma pra um moleque desse, gente. Ou pra uma menina, ou pra uma mulher, tem que bater palma. Pô, vai criticar, cara. Ai, tô fugindo. Olha o que o Vasco entrega nos últimos anos. Então essa geração, ela é guerreira, pô. Ela é guerreira. Um vascaíno hoje de 18, 15, 17, 20, 25 anos, é guerreira. Que Nutella? Que isso? Criticar uma galera dessa não tem como, pô. Não tem como. Tudo que o Vasco entrega, pelo amor de Deus, pô. Não tem. Poxa, e aí, eu acho engraçado, né? Que o vascaíno hoje, ele... A única coisa hoje que sustenta o Vasco, ainda deixa o Vasco nesse nível, é a torcida. Que a galera fala, né? Ah, vocês são isso, não conquista muito tempo, mas ninguém larga a gente. Até o rival gosta de dar aquela secada. O Vasco ganha um jogo, ele já fica, próximo jogo eu vou secar. É assim. Então por quê? Né, tratam o Vasco assim? Por causa da torcida. Mas a torcida, ela se agride, pô. Hoje o Vascaíno debate, xinga um ou outro mais do que qualquer outro rival, sabe? Por exemplo, recentemente eu passei um caso desse, né? Teve um cara lá no Instagram, nem vou falar o nome dele aqui, mas eu fui mal criado com ele dentro do possível, dentro do respeito. O rapaz, né, era assim, o Vasco perde, ele me manda mensagem. Pô, defende aí o João Vitor, não sei o quê, você é isso, você é aquilo, defende aí o Piton. O Vasco ganha? Aí não, tem mensagem dele não. O que eu fiz? Eu parei de responder esse cara. Porque quando perde, a culpa é minha. Quando ganha, nada. Por exemplo, nesse jogo contra o Pera, defende aí o Piton, não sei o quê, você é isso, você é aquilo. Contra o Fortaleza, que o Piton foi bem, deu assistência, não teve mensagem, não teve nada. Aí eu falei pra ele, pô, não aguento mais, tava de cabeça quente também. Falei, irmão, você é velho, você é pai de família, você não reparou que eu não estou te respondendo mais? Cara, vai procurar outro pra você perturbar, pra você botar suas frustrações, porque tu tá com raiva, eu também tô, a gente tá no mesmo barco. Agora, eu não sei quando você defende algum jogador aí, o cara não entrega, eu não posso aí te criticar. Agora, como eu boto a cara, toda vez que o Vasco não performar, alguma coisa acontecer, a culpa é minha, eu não posso te culpar nunca. Se você defende um jogador e ele não entrega, eu não posso aí te criticar. Sabe? Uma loucura assim que acontece. Falei pra ele, cara, me esquece, irmão. Mas você não pede pro Vascaíno debater, trocar uma ideia, mas não é isso que tu tá fazendo. Tu só aparece aqui pra me xingar e pra me criticar, pô. Se eu acerto alguma coisa, se eu falo alguma coisa que acontece, você não vem aqui só pra me criticar. Que loucura é essa? Você assistir um cara que te irrita. Que te irrita. Por exemplo, eu não concordo com o Vascaíno do Cerrado em relação ao Ryan ser cabaço. Não concordo. Mas eu não vou lá xingar o cara. Pra quê, pô? Uma opinião dele. Eu tenho uma totalmente ao contrário dele. Não acho que foi cabaço. Prefiro muito mais destacar o Ryan, que foi o único que tentou, do que falar que ele foi cabaço. Ele tentou alguma coisa. Ele teve personalidade pra jogar ontem. Infelizmente, boa parte do time não teve. Sabe? Então é esse tipo de situação que a gente vive hoje. A geração de vascaínos, que muita gente fala que é isso, que é Nutella. Gente, não é, pô. Tem que bater palma pra essa galera. Porque a galera da geração aí, né, já lá dos 40 e pouco, próximo dos 50, não, ainda pegaram um Vasco que, né, foi dominante. Agora, a nossa geração, que eu me coloco nessa geração, né, porque eu só vi um título de expressão Copa do Brasil, que eu acompanhei mesmo, de entender. Agora, 97, 98, era moleque, tava ali com a camisa do Vasco, beleza, feliz, pá, mas sabe, outra parada, família vascaína. Mas quero saber a opinião de vocês. E em relação, pra gente falar aí do futuro do Vasco, os próximos, né, jogos, eu quero passar essas opiniões aqui do Casimiro, do Flávio Dias, e depois a gente volta aqui pra destacar a do Lucas Pedrosa. Olha só. Gostei do Vasco hoje não, sabia? Mas o que você não gostou do Vasco? Eu achei o Vasco um pouco disperso no início do primeiro e do segundo tempo. É difícil, tá? O trabalho do Diniz está começando agora. Eu não vou madeirar o trabalho do Fernando Diniz, que é um trabalho que demora muito para dar frutos. É um trabalho que demora muito para assimilar. É um trabalho que é muito distante do que estava sendo trabalhado antes. Então, assim, eu não vou chegar aqui e vou falar assim, porra, tá tudo errado, que isso é uma idiotice, não é verdade? Acho que o Vasco... Eu senti o Vasco bem no miolo dos tempos, assim, no miolo do primeiro tempo e no miolo do segundo tempo. Nas pontas, o Fluminense foi superior, empurrou o Vasco para trás. O Vasco fez 1-0, poderia ter feito 2-0 com o Ryan, poderia ter feito 2-0 de novo com a bola na trave, e aí o jogo poderia ser diferente, mas não foi. Acho que o Vasco ainda tem algumas deficiências, principalmente defensivamente, cara. O Vasco sofre muito, é muito desorganizado. Assim, honestamente, falta qualidade técnica mesmo dos jogadores, e essa ausência de qualidade, quando você traz para o que o Diniz quer fazer com o time, infelizmente
você vai sofrer. Fica saltada, né? Exatamente, porque assim... Tem que ajustar, né, cara? Acontece em situações que o Hugo Moura e o João Vitor, eles têm essa indefinição de quem vai na bola, e aí acaba sobrando. O Paulo Henrique dá a bola um pouquinho mais curta e os dois ficam meio perdidos ali no lance. Isso aconteceu algumas vezes. Hoje eu senti falta do Paulo Henrique, hoje eu senti falta do Piton chegando mais vezes. Faz parte. Eu achei que hoje o Vasco criaria mais, porque o Fluminense atacaria mais o Vasco. Mas não foi assim que aconteceu. Acho que não foi um jogo horrível, não. Mas Diniz trazer um pouquinho só para deixar claro também, tem um fator que eu falei no pré-jogo e falei durante. O Vasco tem um diferente, na minha opinião, que é o Coutinho. Não tá bem, mas é um cara que pode a qualquer momento tirar uma coisa da cartola. O Fluminense tem um diferente, que é o John Arias, que tirou uma jogadaça aqui, que acho que foi aqui, foi exatamente aqui, acho que foi aqui. Que ele limpa aqui, cruza a bola e sai a jogada do Fluminense ali. Depois entra um outro diferente, que é o Ganso, que não entra nem imediatamente tão bem, mas que é um cara que dá uma pausa no jogo. Então, assim, você ter um jogador diferente do seu time faz a diferença, somente num jogo desse. É uma vergonha. Eu falei no jogo contra o Fortaleza, depois que o Vasco vence por 3-0, a torcida empolgada e é normal. E quando eu vejo o Fernando Diniz fazendo a primeira alteração aos 43 do segundo tempo, eu falei assim, Diniz que abre o olho. Sabe por quê? Porque ele não é mágico. Ele não é o David Copperfield. O grupo do Vasco é o mesmo. Esse mesmo grupo que tomou virada contra o Vitória, jogando como jogou hoje aqui, de maneira covarde, de maneira frouxa, de maneira bundona. Vou ser bem escrachado. O time do Vasco hoje foi bundão. Time bundão. Vendo os caras jogarem, tirando o pé como o seu Tietê tirou o pé de 2, 3 divididas, como o seu Paulo Henrique querendo dar de letra dentro da grande área, como o seu João Vitor que não ganhou uma bola do Everaldo, horroroso Everaldo, ele não ganhou uma bola. É o mesmo elenco, tomou de 4 do Poeto Cabejo, não mudou ninguém. Então o problema ali é maior, o Diniz não é mágico. Uma análise do Casimiro mais técnica, né, partindo para a parte técnica, que o time individualmente, né, muitos jogadores abaixo. Flávio Dias já por uma questão de postura, né, que o time do Vasco foi frouxo, não teve entrega, foi bundão, né, foi o termo que ele utilizou. E eu tava vendo aqui, né, do Pedrosa, comentou o seguinte, ó: a real é que o Vasco jogou pouco futebol hoje. Muita transpiração, correram, se entregaram ao clássico, mais um jogo de pouquíssimas soluções. Também, basicamente, partindo ali pro lado do Casimiro. Então, como eu disse, eu não vou aqui criticar, né, ninguém porque defendeu isso, porque defendeu aquilo, porque quem me acompanha aqui mais tempo sabe, né, o que eu falo desses jornalistas que defenderam muita coisa errada no Vasco, de Salgado, na 777, e hoje a gente viu uma postura totalmente diferente em relação ao Pedrinho. Mas focar aqui no campo, né? Flávio Dias citou ali a questão do Fortaleza, que ele avisou, olha, esse time foi o mesmo time que perdeu pro Puerto Cabello, que perdeu pro Vitória. E beleza, foi o que eu pontuei aqui. Não dá pra gente exaltar ao ponto de agora vai, a gente brinca aqui, ó, tô iludido já que vitória foi essa. Mas claro, né, a gente comentou sobre isso aqui, a vitória foi boa, o Vasco jogou muito bem, né, sempre pontuei aqui a questão do gol logo no início, do primeiro e do segundo tempo, isso ajudou. Falei que o Vasco deu sorte na partida contra o Fortaleza, porque o Léo Jardim errou, o Hugo Moura errou, João Vitor errou e o Fortaleza não aproveitou. Ontem o Vasco errou, Fernando Diniz falou sobre isso na coletiva. Os 2 gols que o Vasco sofreu, não existe, ele falou sobre isso. Eu assisti a coletiva, eu reagi aqui no canal. Ele falou, não existe, a gente tomou 2 gols com o time basicamente todo atrás. 2 erros. Ele falou, não pode deixar um cara passar de 3 e cruzar a bola e o Guga ficar livre pra chutar. Não pode. Então, assim, não dá pra exaltar aqui e também falar que tá terra arrasada ali, que o trabalho só tá iniciando. Acredito que o Diniz possa tirar mais coisas desse time do Vasco. Então não vou pro lado da postura, tá? Não achei que o time foi isso, foi bundão, foi vagabundo, como foi contra Puerto Cabello e Vitória. Aí eu falei aqui, o time vagabundo, fui mal criado nesse sentido. Ontem eu não achei. E aí a gente precisa pontuar, que eu falei sobre isso aqui no jogo contra o Operário. Então dessa forma eu acho, vocês podem até me corrigir, o Vasco vem numa sequência de 14 jogos, basicamente jogando de 3 em 3 dias, e só conseguiu poupar, tô falando desde o jogo contra o Corinthians, tá? Aí 1-0 contra o Puerto Cabello pra cá. 14 jogos e só poupou 2 jogadores, né, que foram ali o Coutinho e o Verrex. Então, claramente, esse time está cansado. Claramente, porque já é um time pesado na sua essência, características, são jogadores pesados, e ainda mais nessa pegada. Por exemplo, o Fluminense entrou em campo ontem, e nessa sequência, na mesma sequência, né, porque tá
nas mesmas competições, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Fluminense, em 2 jogos pela Sul-Americana, poupou até o Renato Gaúcho. Nem o Renato Gaúcho foi, sabe? E aí, já pegando aqui o gancho do Casemiro, falando de parte técnica, jogadores, opções, estilo do Fernando Diniz, e aí a gente pode falar, né, o seguinte, família vascaína. Eu venho falando aqui com vocês que eu não acho o elenco do Vasco tão ruim, mas eu vou mudar minha opinião. Vou mudar minha opinião. Não é o elenco, tá? Não é o elenco, é o time titular. O time titular do Vasco não é tão ruim assim. O time titular. E aí vou até na do Rodrigão, mandar um abraço pra ele, lá do grupo de membros, meu parceiro. Ele fala, Thiago, eu acho, ele falou isso, ele falou, eu acho que o Fluminense tem mais opções. Eu até debati com ele lá, falei, pô, sei lá, cara, eu tenho que, né, olhar aqui o elenco do Fluminense pra ver, mas tem mesmo. Porque ontem, por exemplo, o Fluminense não jogou com o lateral titular, direito, e o esquerdo. Jogou o Guga, que fez o gol, e o René. E aí o Samuel Xavier e o Fuentes, né, não jogaram, os 2 titulares. O Canóbio é titular do Fluminense, não jogou ontem, jogou o Kevin Serrano, o Ganso, que sei que teve essa situação de saúde aí, mas ele é titular, também começou no banco. Então você olha aí, 4 jogadores, teve mais, cara? Acho que não. 4 jogadores, e o Cano, né, o Cano que é o principal jogador deles. Então, sem 5 jogadores, e mesmo assim foi superior ao Vasco. Você imagina tirar 5 jogadores do Vasco hoje, titulares? A merda que ia ser. Então eu concordo. O Vasco tem... Você imagina tirar um Nuno, como eles perderam o Canóbio, né? Tira o Verrete. Você aqui no jogo não fez nada ontem. Tira um Ryan que tá produzindo. Você imagina isso? Então entendo que realmente, cara, Fluminense e outros times também tem mais peças. Tem mais peças e o Vasco tem um time titular. E olhe lá. Aí eu não acho o time titular do Vasco tão ruim assim, não. E aí, partindo pro lado ali do Casemiro, de falar de qualidade técnica e o estilo do Fernando Diniz, o que eu posso falar, família vascaína? Já falei isso aqui algumas vezes, cara, qualquer treinador no Vasco vai ter dificuldade. Mas o estilo do Diniz é o que pode tirar alguma coisa desse Vasco. O estilo do Diniz exige mais da parte técnica, mas outros treinadores vão exigir mais da parte física, que esse time também falta. Então, se falta alguma coisa tecnicamente falando para contemplar ali o estilo do Diniz, faltaria com outros treinadores. Por exemplo, acompanhei hoje Grêmio e Bahia. Cara, nada diferente. Se você pegar o Grêmio jogando, vai ser o que o Fluminense produz, vai ser o que o outro time produz, porque é isso. A gente vê aí Mano Menezes e Renato Gaúcho reclamarem, né, que no futebol brasileiro hoje não tem aquele jogador diferente, né, é mais um futebol posicional, de tentar organizar e, sabe, transição, parte física, transpiração, uma individualidade ali aparecer, é isso. É isso. Tanto o Bahia, que tem bons jogadores, ou aquele Caio Alexandre, joga muita bola, muito cabeça em pé, joga muita bola, e o Grêmio transpirando. Sabe, só que o Vasco tem essa dificuldade de transpirar pelo cansaço, pela sequência de jogos e pela característica. O Vasco não tem jogador de velocidade na frente. E eu falo isso aqui há muito tempo. E aí é a questão que eu levanto com o Diniz. Já desabafei aqui. Poxa, não confia nesses jogadores, cara. Pega a galera da base. Que aí até a torcida do Vasco não tem tanta ranço, né? Tanta raiva assim dos caras. Consegue, né, entender, porque são jogadores que são criados ali dentro do Vasco, entende, né? Acabam torcendo também. Então bota os moleques pra jogar, já que não confia em Lloyd, em Teixeira, em Garré, em Jean Davi, leva um GB, leva uma Alegria, leva um André Fernandes, mas vai queimar a etapa. Não vai, cara, no jogo de ontem vai queimar o quê? O time já tava queimado, tava morto em campo, sem esperar nada. Vai queimar quem? Vai queimar eu, vai te irritar, vai queimar você. Vai queimar o moleque por quê? Se eles entram, um GB entra, se uma Alegria entra e não acontece nada, já não estava acontecendo nada. Tava uma merda já. Então vai queimar quem? Nesse contexto de jogo, nesse cenário, não é queimar nada. Então, assim, entendo que o Diniz, foi o que eu falei, né, durante a semana do jogo, pré-jogo, eu falei, cara, ele vai fazer isso aqui. E ele fez, né, botou o Tietchan de terceiro homem e botou mais um volante. Mas eu gostaria de ver o Garré, por exemplo. Falei isso aqui. Pode não ir bem e tudo mais, mas é um jogador que você precisa dar uma sequência, colocar ele nos jogos, para ele ganhar uma confiança e passar a entregar. A mesma coisa com o Lloyd, que senão você fica sem opções para girar esse elenco. Vira e mexe, você tá vendo aí outros times girar o elenco e o Vasco não girou. 14 jogos na mesma pegada. É claro que o time vai sentir. Fisicamente, sentiu contra o Operário e sentiu muito ontem. Contra o Fortaleza, não sentiu? Irmão, porque tudo tava dando certo. Foi 3 gols ali, a torcida apoiando, Fortaleza também baixou o ritmo pela porrada que tomou. Realidade é essa, mas quando o jogo tá ali pegado, como foi contra o Operário, com o outro time, com o adversário, dá pra ir, o Fluminense também, vamos lá, o time sente, porque não consegue poupar. Mas se isso não acontecer, se você não colocar os caras pra jogar, não estou falando que ele errou, porque são jogadores que, segundo ele, nos treinamentos, não estão passando confiança. Ele falou isso. Ninguém me passou confiança pra iniciar a partida. Garré, Lloyd, não. Ele falou isso na coletiva. Mas assim, Diniz, tem que colocar, cara.
Tem que colocar, porque dessa forma que foi, tanto contra o Operário, tanto contra o Fluminense, olha a merda. Olha a merda que foi, time cansado, sem nada, sem criatividade, sem correr, sem transição, sem nada. Então tem que tentar esses caras que estão com disposição, que estão mais, né, condicionados, que não estão numa sequência de jogos. E você passa a dar confiança e acreditando que vão performar, você ganha mais opções. Que é da maneira que tá, na minha visão, tá muito errado. Então, assim, não acho que o time do Vasco ontem foi vagabundo, mas fez uma péssima partida, individualmente falando, taticamente, no coletivo, e aí a coisa não aconteceu. Essa é a minha maneira de analisar. E pro jogo contra o Melgar, eu pouparia aí alguns jogadores, sim. Pouparia alguns jogadores pra gente focar no Campeonato Brasileiro, não esquecendo, claro, a Copa Sul-Americana é uma competição importante, mas como eu disse, você precisa rodar. Você precisa achar jogadores que possam te entregar durante a temporada. Se você ficar ali com os mesmos 11, né, os mesmos 10 jogadores, né, que o Léo Jardim não tem como, os mesmos 10 jogadores, e aí no banco entra os mesmos 4, 3, 5, irmão, vai ficar difícil. Vai ficar difícil, tem que rodar esse elenco aí. E ontem ele teve a oportunidade disso, de colocar Garré, colocar Lodge, não colocou, não acreditou. E contra o Melgar da mesma forma. Jogo decisivo, mas mais decisivo do que o jogo contra o Melgar é o jogo contra o RB Bragantino, na minha opinião. Então, se tiver que poupar, descansar alguns jogadores, é contra o Melgar. Sem esquecer, tem que classificar, tem que ganhar. Mesmo poupando, o Vasco tem que ganhar do Melgar. Quem está no Vasco, irmão, tem que ter condição de entrar em campo. A ideia é essa. Se não, irmão, aí fica difícil. Fui.